hoje eu quero começar falando sobre família. Então, eu gostaria que durante esse mês, pelo menos nas quartas-feiras, a gente pudesse tocar nesse assunto sobre família. Você pudesse convidar alguma pessoa da tua família que está precisando, de oração, precisando de um milagre, teu casamento, apresentar diante de Deus, sua família, seu casamento, seus filhos. Por quê? Porque eu quero falar do nosso jardim. Nós temos um jardim para guardar, e esse jardim é a nossa família. Amém? Então, Gênesis 2,15 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Diga, cultivar e guardar. Em uma outra mensagem eu já falei sobre cultivar. Inclusive, quando eu falei sobre os porquês, a razão da nossa existência é adorar a Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. É esse primeiro aqui, cultivar. Porque algumas pessoas acham que cultivar é pegar a enxada, Adão e Eva lá, capinando, com a enxada na mão. Mas cultivar é o verbo servir. E servir no Antigo Testamento também é servir sacerdotalmente. Então, cultivar, na verdade, pode ser o sacerdócio de todos nós, como crentes. Nós temos um chamado que é para ministrar diante de Deus. Essa é a primeira parte. É uma outra mensagem que eu já preguei e que eu vou repetir, provavelmente, nessa série sobre adoração. Eu vou estar falando sobre cultivar. Mas hoje eu quero falar sobre guardar. Guardar aqui, irmãos, tem um sentido de vigiar, de manter vigilância, manter sob sua custódia, proteger, salvar vida, ter a incumbência de alguma coisa. Quando Deus plantou o jardim do Éden e colocou aquele casal, o Senhor chegou para Adão e disse: Adão, você vai guardar esse jardim. Estou falando do propósito número 2. Cultivar é o propósito 1. Propósito 2 é guardar. Ora, só se guarda uma coisa se esta coisa está... Vamos pensar? Cabeça foi feita para pensar, não foi feita para fazer peso no pescoço. Se eu peço para você guardar, Tati, guarda aqui esse meu celular. Vem? Guarda aqui, por favor. Se eu estou pedindo para ela guardar, significa que esse celular pode o quê? Ser roubado, ser perdido, ser quebrado. Obrigado. Ou seja, se Deus dá uma ordem a Adão, guarde o jardim, é porque o jardim poderia ser invadido. O jardim poderia ser atacado. Deus já sabia que existia um inimigo. Adão e Eva não. Adão e Eva, até esse momento aqui, não sabiam da existência de Satanás. Mas Deus sabia. E o nosso Deus, ele é previdente, providente. O nosso Deus, ele se antecipa. Deus está dizendo a pessoas aqui: guardem o seu jardim. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o teu jardim está sob ameaça. Nós estamos diante de uma ameaça real. Nossas famílias estão debaixo dessa ameaça. E, queridos, isso não tem a ver com política, isso não tem a ver com esquerda, com direita, com ideologia A, com ideologia B. Eu estou falando de uma ameaça espiritual. Então, se era para guardar, pressupomos que havia um ladrão. Havia alguém mal intencionado. Quem era esse alguém? Satanás. Satanás foi expulso do céu. Você pode ler passagens paralelas, porque no Gênesis a gente não encontra, como foi que o diabo chegou lá. A gente não encontra, a gente só encontra no Gênesis a serpente falando com a mulher. A gente não tem o pano de fundo, o background.
do que aconteceu antes. Mas Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 e algumas passagens em Apocalipse nos ensinam que este ser angelical, criado por Deus, perfeito, belo, rodeado de pedras preciosas, chamado Lúcifer, ele se rebela contra Deus nos céus, ele seduz 1/3 dos anjos nos céus, e nesta rebelião, querendo ele ser igual a Deus, então anote para você ler depois Isaías 14, está bem claro isso em Isaías 14, em Ezequiel 28. São os 2 textos mais claros que nós temos sobre esta queda. Ele é expulso do céu, da presença de Deus, e então encontramos ele no jardim, encarnado na serpente. A serpente não era como a serpente é hoje. A serpente hoje rasteja, é peçonhenta, causa medo, porque esta foi a maldição que a serpente recebeu por conta do pecado. Mas a Bíblia diz que a serpente era o animal mais inteligente. A serpente era o animal mais fantástico. É por isso que Satanás escolhe a serpente. A serpente se tornou o que ela é hoje por causa da queda, mas não era assim. E isso nos ensina que Satanás, ele se mascara, ele se transveste de anjo de luz. Olha para mim, o diabo não vai se apresentar a você com rabo, com chifre e com tridente. Para com isso. Você está achando que o diabo vai se mostrar assim para você? Não. Satanás vai se apresentar a você de forma muito linda, maravilhosa, cheirosa. Às vezes na forma de um ser humano. Que quer te seduzir, que quer te envolver, que quer te afastar. As ofertas que ele faz nunca serão assim, abertamente, né? Eu sou o diabo. Ele não vai dizer isso para você nunca. Porque ele é a antiga serpente. O objetivo é seduzir. Alguém aqui já foi seduzido por alguém? Eu já fui, por Cristiane. Ela me seduziu. Cristiane usava um perfume. E onde eu senti esse perfume saiu de linha. Não vende mais. Mas onde eu senti esse perfume, Cristiane, é o perfume. A gente sabe que entre um homem e uma mulher existe um jogo de sedução. Não é errado. Estou falando que é errado. Né? Claro, né? Tem que ser casado. Você tem que seduzir para, né, casar. Não estou falando da sedução do mundo aí fora. Né? A gente leva sedução já para o lado errado. Né? Mas, quando Cristiane me viu pela primeira vez, ela se encantou comigo. É verdade. Gente, tem uma coisa que eu tenho, autoestima boa. Eu era bonito, eu era um bom partido, crente, servo de Deus, fiel, tocava, cantava. Não foi assim? Testemunhou o contrário. A gente era amigo, ela não queria. Tá dando de difícil. Bom, mas voltando aqui. Houve realmente uma sedução, né? Sedução nesse bom sentido, tá? Não leva para o lado errado. Mas aqui neste caso da serpente foi realmente uma sedução para o mal. Então ele se aproxima sorrateiramente e começa a conversar com a mulher. Agora, eu te pergunto, um animal belo,
se aproxima da mulher para falar, para conversar, e a minha pergunta é: onde estava o homem? Onde estava Adão? Você já se perguntou? Há duas suposições, tá? Nós não temos certeza de qual das duas está certo, mas há duas hipóteses. Uma é a que é mais sustentada, que é que Adão estava distante. Adão estava do outro lado do jardim, fazendo sabe-se lá o quê, enquanto Eva estava do lado de cá, sozinha, exposta. Então, o homem falhou. Se essa primeira hipótese estiver correta, ele não guardou. Concordam? A segunda hipótese ainda é mais séria. Eu acredito nessa segunda. O Dr. Larry Crabb, ele é um psicólogo cristão, pastor. Ele foi analisar o texto original. E ele disse que o texto original, escrito no hebraico, dá a entender, ele não afirma categoricamente, mas dá a entender que o homem estava do lado da mulher. Aí a coisa piora. Porque se na primeira hipótese o homem estava longe, o homem foi negligente. Mas se o homem estava do lado da mulher, ouvindo a serpente conversar com ela, e o homem não faz nada, além de negligente, ele foi passivo. E o Dr. Larry Crabb diz que desde aí os homens têm sido passivos. Homens, eu estou falando, no sentido genérico, seres humanos não. Estou falando de homens macho, sexo masculino. E o nome do livro que ele escreveu é O Silêncio de Adão. Adão ficou, enquanto a serpente conversava com a mulher, Adão em silêncio. Ela dá o fruto a ele, e o Dr. Larry Crabb diz que provavelmente ele estava perto porque a mulher não chama o homem. A mulher já dá o fruto a ele. Parece que estavam cotovelo com cotovelo, lado a lado. E ele come. E sabe qual tem sido a grande queixa das mulheres? Estou falando aqui para homens casados, para homens solteiros. Eu e Cristiane conversamos com tantas mulheres, aconselhamos tantas mulheres. E a queixa das mulheres casadas, ou a queixa das mães, é a passividade dos seus maridos e dos seus filhos. Os homens não têm iniciativa. Os homens transferem responsabilidade. Parece que eu estou na conferência de homens aqui hoje, né? É porque essa palavra eu preguei na conferência de homens, lá em Serra Talhada. E eu estou adaptando hoje para homens e mulheres aqui. Sabe por quê? Porque Eva também recebeu do Senhor o encargo: guarde o jardim. E nós não podemos ser negligentes com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Porque o que Deus coloca em nossas mãos é muito precioso, irmãos. Quais são os nossos jardins hoje? Família. Nosso mundo interior é um jardim também. Então poderíamos aplicar também essa palavra às suas emoções. Você tem guardado suas emoções? Você tem guardado seus sentimentos? Você tem guardado a sua vontade? Porque existe uma parte da alma que é importantíssima e que nós estamos negligenciando ela. A gente valoriza muito as emoções. Hoje a gente só vive em função das emoções. Preste atenção. A pessoa diz: não estou sentindo vontade. Ela está vivendo em função das emoções. Eu estou triste. Hoje eu estou para baixo. Hoje eu não quero. Veja, a pessoa está vivendo governada pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. E isso é perigoso, porque nossas emoções são enganosas. O profeta Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Nós não podemos ser guiados por emoções. Se você me perguntasse agora mesmo: pastor, o que é que você está sentindo? Não estou sentindo nada.
Esse sapato está começando a doer meus pés. Mas eu não estou aqui pelo que sinto. Eu estou aqui pelo que creio. Amém? Não importa o que eu estou sentindo. Eu não estou sentindo nada. Tudo bem, eu vou assim mesmo. Eu faço. Eu prossigo. Eu não vivo pelo que sinto. E muitos aqui estão governados pela alma. Por que não vem no culto? Não senti vontade. Ah, porque você não ora? Não, estou triste. E assim nós vamos, queridos, deixando que o nosso jardim interior seja totalmente tomado por ervas daninhas, por essa serpente enganadora que quer manipular nossas emoções o tempo todo. Nosso relacionamento com Deus é um jardim. Eu li um livro há muitos anos atrás, que é Os Segredos do Coração do Homem, e o Gordon MacDonald, ele diz que o coração do homem é um jardim. E o relacionamento com Deus é esse lugar de profunda intimidade. É um lugar onde ninguém pode entrar. Nem você que é casado, seu cônjuge pode interferir na tua comunhão com Deus. Imagina teu namorado, imagina teu noivo, tua noiva, tua namorada querendo interferir no teu relacionamento com Deus. Pode? Ele tem esse direito, ela tem esse direito? Se um cônjuge não pode, por quê? Porque é um jardim exclusivo. É você e Deus. Imagine um amigo. Ah, meu amigo está querendo interferir no relacionamento com Deus. É a serpente em forma de amigo. Estão entendendo? E como nós precisamos aprender a dizer não e a silenciar essa voz. Outro jardim que é muito atacado são os nossos sonhos. Sonhos, projetos, objetivos. Aí você não guarda, você não gera aquilo diante de Deus. E aí o diabo vem e destrói tudo. Porque Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Agora, eu quero que você vá comigo para 2 Samuel. Nós vamos terminar nesse texto. Eu quero fazer o contraste aqui de dois homens. Um que negligenciou, não guardou. O outro foi um guerreiro. O outro se posicionou. Então, queridos, queridas, com relação à nossa família, Deus está nos chamando a um posicionamento. E é um posicionamento em oração, em fé. Você precisa jejuar pela sua família. Posicionamento às vezes vai exigir de você atitude. Às vezes você vai ter que falar da forma certa, na hora certa, com o tom de voz certo, pedindo muita sabedoria a Deus, mas às vezes você tem que falar. Algumas coisas precisam ser ditas. 2 Samuel 23, vamos ler o verso 11 e 12. 2 Samuel 23, 11 e 12. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, havia um campo, havia um jardim. Era um jardim diferente, porque esse jardim era uma plantação de lentilhas, mas era um jardim. Vamos levar para esse, com essa ênfase. Era um pedaço de terra. E o povo fugia de diante dos filisteus. Agora olha esse homem. Olha que contraste, olha que diferença entre Sama e Adão. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Queridos, nós temos aqui um homem que diante da ameaça do inimigo, porque havia um inimigo que eram os filisteus, mas ele tinha um pedaço de terra, ele tinha um campo, e esse campo estava plantado com lentilhas.
Nós não conhecemos muito sobre lentilhas, mas lentilha é da família da ervilha, que é da família do feijão. Então, lentilhas naquela cultura era algo precioso. Servia para o alimento diário. Como o feijão é para nós, né? O brasileiro, o feijão é, né, principal. As lentilhas eram alimento. Esse campo desse homem estava sob ameaça e o povo fugia. É o que está acontecendo hoje. Pessoas fugindo com medo. Medo das ameaças do inimigo, medo das mentiras, como Satanás muitas vezes tem manipulado, usado as mídias, as redes sociais, mentiras, fakes, tantas coisas o diabo tem hoje semeado. As pessoas estão com medo e fugindo, mas a Bíblia diz que um homem se levantou. E aqui, não apenas um homem, mas eu creio que Deus quer levantar também mulheres aqui, como Sama. Mulheres guerreiras e posicionadas. Porque às vezes os homens estão realmente acomodados e passivos. Mas Deus pode levantar mulheres como Débora. Por que Deus levantou Débora como juíza? Porque os homens estavam acovardados. Os homens estavam escondidos. Deus levantou uma mulher na minha vida, minha mãe. A minha mãe não se acomodou à situação que ela estava. Se ela tivesse se acomodado, todos nós teríamos morrido. Morrido literalmente, até de fome. Não foi certo ela ocupar o lugar de cabeça? Não. Mas era a única coisa que ela podia fazer. E se eu estou aqui hoje é porque ela fez alguma coisa. Entendem? Não estou aqui dizendo que foi o certo e o ideal. O certo é que os homens sejam cabeça dos seus lares. O certo é que os homens se posicionem. Mas quando os homens são negligentes, Deus vai levantar mulheres. Porque uma mulher foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Cristo? Tem alguma coisa aí. Então, irmãos, nós temos aqui um homem posicionado como guerreiro. Se colocou no meio do pedaço de terra dele, cheio de lentilhas, e defendeu. E hoje você tem que vencer essa passividade. Homens e mulheres aqui, acomodados, transferindo responsabilidade. Pare de transferir responsabilidade para os outros. A responsabilidade é sua, está nas suas mãos. Eu não posso fazer nada por você, mas você pode fazer. Eu não tenho o poder de transformar a sua vida. Eu não posso mudar você. Não posso mudar nem a minha, mas eu posso me posicionar em favor da minha. E você pode se posicionar em favor da sua. Então vamos parar, queridos, de transferir responsabilidade. Ah, porque eu não tive pai. Também não tive. Ah, porque eu não tive pastor. Também não tive. Ah, vamos parar de dar desculpas. Porque nós somos mestres em transferir. E isso não está mudando a nossa vida. Pelo contrário, está nos acomodando cada vez mais. Então aqui ele se levanta e o final diz: e o Senhor efetuou grande livramento. Quando foi que Deus agiu? Quando foi que Deus agiu aqui? Quando ele se posicionou. Diz: Sama se levantou, se colocou no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Porque eu sempre digo, nós fazemos a nossa parte, e Deus vai fazer a parte dele. Nós fazemos o possível, e Deus fará o impossível. Amém? Agora não adianta você querer que Deus faça tudo por você. Há uma parte que nos cabe, e é vencer essa passividade de Adão. Esse silêncio de Adão. Se ele foi colocado para guardar, ele tinha que ter cumprido a sua missão. Ele falhou
Tudo que nós experimentamos na história da raça humana teve origem nessa negligência de Adão. Mas o nosso referencial não é mais o primeiro Adão. Nosso referencial agora é o segundo Adão. E o segundo Adão é Jesus Cristo. E se tem um homem que acaba macho, é Jesus. Se tem um homem corajoso, é Jesus. Se tem um homem posicionado, é Jesus. Se tem um homem que ama a sua noiva, é Jesus. Jesus enfrentou os soldados romanos. Jesus enfrentou a fúria dos judeus. Lê o Salmo 22 para você ver a descrição da crucificação. A expressão lá é bois selvagens atacando ele, cães ferozes. E Jesus não retrocede. Jesus não volta atrás no seu propósito, na sua missão. Nós estamos orando para que Deus levante aqui homens e mulheres, pais, mães, maridos e esposas, filhos também, porque às vezes a gente é solteiro e a gente, não, é meu pai e minha mãe, mas você como solteiro, como um solteiro cristão, cheio do Espírito, você pode fazer a diferença dentro da sua casa também. Talvez o maior exemplo para mim de uma pessoa cristã, solteira, que fez uma grande diferença, é Cristiane. Eu nasci em um lar onde minha mãe era cristã, evangélica, me levava para a igreja. Cristiane não, ela foi a primeira a se converter. Em uma família grande, religiosa, super católica, mas ela se posicionou. Foi perseguida, foi criticada, mas ela se posicionou. Ela testemunha aqui, né? Tinha que orar atrás de um sofá, escondida. Era o único lugar da casa mais tranquilo. Mas ela não desistiu. Isso foi anos. Até que a primeira pessoa se converteu, eu acho que foi mais de 10 anos. Até que a primeira irmã dela realmente se firmou em Cristo. E aí foi um joguinho de dominó, foi caindo, né? No bom sentido. A primeira, a segunda, a terceira, foi. Hoje só resta 2 pedrinhas em pé, mas que vão cair diante do Senhor. Mas por quê? Porque uma pessoa se posicionou, mas de forma muito séria. De forma muito séria. Nós precisamos levar a sério a nossa vida com Deus. Nós precisamos levar a sério o nosso compromisso com Deus. Eu estou orando por uma geração assim, porque quando eu converti de verdade, foi sério, foi radical, impactou minha vida. Mexeu mesmo, lá dentro. Nunca pensei em desistir, nunca pensei em desviar. Nunca pensei em abandonar a fé, nunca pensei em abandonar o Senhor. Apesar de todas as coisas que aconteceram. Mas eu nunca desisti. Então, queridos, é um posicionamento que o Senhor está querendo. E as nossas famílias vão mudar quando você se posicionar. E eu vou terminar com isso. Não se escandalize comigo. Mas talvez a tua família não se converteu até agora por causa de você. Por causa de você. Às vezes a gente acha que o maior impedimento para os incrédulos não se converterem é o diabo, não. São os próprios crentes. O mau testemunho que dão. Mas olha, querendo me tesourar. Tá bom, obrigado, viu, por avisar. O mau testemunho. Muitas vezes, queridos, as pessoas lá fora estão querendo encontrar em nós o verdadeiro cristianismo. Disseram que encontraram Mahatma Gandhi na Índia. Foram pregar o evangelho para Mahatma Gandhi. Que ele era hindu, né? Um grande líder hindu, mas ele era hindu. Aí ele disse, olha, eu até aceito o Cristo de vocês. Mas sabe o que eu não aceito? O cristianismo de vocês.
O Cristo de vocês eu gosto, mas o cristianismo de vocês não. Em outras palavras, o testemunho, a vida, o dia a dia é o que conta, irmãos. Então, na tua casa, na tua família, o que vai contar é o teu testemunho. É o quanto que você é homem e mulher de Deus dentro da sua casa. O quanto que você vai honrar o nome do Senhor dentro da sua casa. E eu vou orar para que aqui hajam pessoas iguais a Sama, que se posicionou. Não negligentes como Adão, mas posicionados como Sama. E não é da nossa capacidade, porque todos nós somos falíveis, todos nós temos erros. Eu lembro que a minha mãe, ela dizia isso. Isso me feria muito, mas depois eu tive que admitir. Minha mãe, ela dizia: Marcos, na igreja tu és tão alegre, tão bonzinho. Na igreja tu és tão fofo. Mas aqui dentro de casa, você não fala nem comigo, nem com seu pai. Eu ficava com raiva. Mas a verdade, irmãos, a verdade era essa. Relacionamentos quebrados dentro de casa. Então fique em pé, por favor, para a gente orar. Por posicionamento dentro da nossa casa. E os maridos que estão aqui, amem suas esposas. Cuidem delas. Representem Cristo da melhor forma. Que as mulheres que estão aqui sejam mulheres sábias, que edificam. Mães que pagam o preço em oração pelos seus filhos. Feche seus olhos. Não olhe mais para ninguém. Os filhos que aqui estão, sejam filhos sábios, que dão bom testemunho aos seus pais, que não mentem, que não enganam. Que os filhos que aqui estão sejam filhos que tratam seus pais com carinho, sem grosserias, com respeito, com submissão. Peça isso ao Senhor. Diga: Senhor, se Adão falhou, mas Jesus agora é o nosso maior exemplo. Jesus agora é o nosso referencial. E se um homem no Antigo Testamento se posicionou no meio do campo de lentilhas, nós também podemos. Tua casa, tua família é o teu campo de lentilhas. Há um inimigo tentando atacar. Há um inimigo pressionando. Muitos inimigos hoje. A prostituição, a pornografia, a rebeldia, a falta de respeito. Muitos inimigos. A quebra dos relacionamentos familiares, a falta de perdão, o rancor, o ódio, o ressentimento, o divórcio. Ah, quantos inimigos contra o nosso campo de lentilhas. A passividade, irmãos. Homens que estão aqui, tomem seus lugares, vençam a passividade, pare de transferir para sua esposa a responsabilidade que é sua. Quando seu filho lhe procurar, não fique, vá para sua mãe, pergunte à sua mãe. Não, você pode responder, você pode dizer, você pode falar, você pode tomar o seu lugar. Mulheres que aqui estão, vençam a maledicência, a reclamação, a murmuração. Irmãs, posicionem-se em oração. Respeitem seus maridos. Moças, respeitem seus pais. Sabe, queridos, nossa família é o nosso campo, nossa família é o nosso jardim, e o Senhor nos colocou lá para guardarmos. Então, casados e solteiros que aqui estão, hoje o Senhor está nos chamando a nos levantarmos. Levante-se, peça força ao Senhor.
Porque talvez você está desfalecendo. Talvez você está tentando até desistir. Mas peça agora força. Senhor, me fortalece. Levante suas mãos. Peça a Ele, fortalece meus braços nessa guerra, nessa peleja. Fortalece-me, ó Deus. Fortalece-me. Fortaleça-nos, Senhor. Que o nosso jardim esteja guardado. Nosso mundo interior, nossa mente, emoções e vontade, nossa sexualidade seja guardada. Nosso relacionamento com Deus, nossos sonhos e projetos. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti. Amém, amém, Mas eu quero que a gente ore pelas famílias. Se você quer um milagre na tua família, no teu casamento, dá um passo aqui à frente. Vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos. Se eu creio em ti, se você precisa de um milagre na sua família, tua família está atacada, desestruturada, tua família está atingida pelos inimigos. Posicione-se agora. Deus do sobrenatural. Repita comigo, diga Senhor. Diga Senhor, eu me posiciono como Sama no meio do campo de lentilhas, atacado pelos filisteus. Mas ele não cedeu. Ele não se acovardou. Ele se posicionou. E o Senhor o ajudou, dando grande livramento. Eu me coloco agora no meio da minha família, em favor da minha casa, em favor da minha família. Agora diga o nome, talvez, do familiar que você está aqui orando por ele. Se é 1 ou 2 ou 3, diga agora: eu me coloco em favor de, e diga o nome da pessoa. Pessoa tal, pessoa tal, pessoa tal. Eu me coloco agora em favor da minha casa. Eu não aceito, Satanás, que você entre na minha casa para bagunçar. Diga agora: eu não aceito. Eu não aceito que o meu casamento, que o meu cônjuge, que o meu filho, que a minha filha, que o meu irmão, que o meu pai, que a minha mãe sejam atacados, atingidos por você. Comece agora a dar palavras de comando. Satanás, em nome de Jesus, sai da minha casa, fora da minha família. Eu me coloco agora como Sama no meio do campo de lentilhas. E o Senhor vai me dar grande livramento. O Senhor é comigo. O Senhor é por mim. Diga: eu guerreio agora nos lugares celestiais. Eu vou lá para guerrear em favor da minha casa, em favor da minha família. Oh, em nome de Jesus. Libera agora, Senhor, uma palavra sobre cada família que está aqui, Senhor. Em
inclusive daqueles que não vieram aqui à frente, mas que precisam também de um milagre, de uma resposta. Sacode-nos, acorda-nos, porque Satanás não está brincando. Olhe para mim, nós vamos encerrar, mas deixa eu te dizer, em Apocalipse capítulo 12, diz assim: Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, descerá com toda cólera. Sabe o que significa cólera? O mais alto nível de ira. Cólera é algo fora do comum. Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele descerá com tudo. Para destruir o mundo? Não, porque o mundo já jaz no maligno. Satanás descerá com cólera para destruir, para tentar tocar os servos e servas de Deus. E aí, tu vai fazer o quê? Vocês que estão aí também, não quero forçá-los a vir aqui à frente, mas deixa eu te dizer, eu acredito que todos os que estão aqui, acendam as luzes, por favor. Eu sinto isso da parte do Espírito Santo. Acenda aí, por favor. Eu acredito que todos vocês, ou vocês não entenderam, ou então alguma coisa não chegou aí da forma correta. Porque eu acredito, queridos, que todos nós precisamos clamar por nossas famílias. Ah, meu casamento está em paz. Mas espera aí, não tem ninguém da tua família que precisa de salvação? Não precisa vir agora não. Não estou coagindo você, certo? Não, nada funciona dessa forma. As coisas de Deus são muito leves e voluntárias, mas Deus precisa te sacudir. Sabe por quê? Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele não tira férias. Não tira. É hora de posicionamento, irmãos. Sai daqui hoje sacudido. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pagar um preço pela minha família, mas Satanás, você não vai tocar a minha casa. Amém? Então levante sua mão, termino orando, despedindo vocês com a bênção apostólica. Senhor, gera em nosso coração esse posicionamento. Oramos para que não haja indiferença, incredulidade, passividade, acomodação, nada que nos impeça de entender que estamos numa guerra, e esta guerra está se tornando cada vez mais feroz, ferrenha, porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. E eu oro agora para que o Senhor desperte, sacuda, que nos posicionemos em favor da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, das nossas crianças. Que nos posicionemos em favor dos nossos adolescentes e jovens. Eu oro, Deus, por toda essa igreja. Eu oro por todo o CCA. Queremos ser uma igreja posicionada em oração, em jejum, em atitudes. Oramos para que nos tornemos como Sama, guerreiros, e nos levantemos no meio do campo de lentilhas, porque o Senhor efetuará grande livramento. Começa a ver agora com os olhos da fé a tua família salva, teu pai, tua mãe, teus filhos, teus irmãos, teus primos. Começa agora com os olhos da fé. Eu vejo toda a minha família salva, servindo ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dizemos como Josué: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.